Olá, abençoados, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje nós vamos falar de matrizes. É um conteúdo do segundo ano do ensino médio que pode ser revisado pelos alunos do terceiro ano. Então, nós temos aqui uma matriz A do tipo M vezes N, onde M representa o número de linhas e N representa o número de colunas. Neste caso específico, a gente tem aqui uma matriz A, que poderia ser representada com qualquer letra maiúscula. Então, aqui nós temos a matriz A e o tipo dessa matriz, quantas linhas você vê aqui? 2 linhas, você vê horizontalmente, por 3 colunas. São vários os tipos de matrizes. A gente tem matriz com a linha só, chamada de matriz linha, matriz com a coluna só, chamada matriz coluna, e a matriz, quando o número de linhas é igual ao número de colunas, a gente chama matriz quadrada. Por exemplo, uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas é a matriz quadrada de ordem 3. Aqui eu quero destacar algumas matrizes, como essa matriz aqui. Essa matriz é chamada de matriz simétrica. Observe a simetria dela. A primeira linha da matriz, os elementos 1, 3 e 5. A primeira coluna, os elementos também correspondem a 1, 3 e 5. Já a segunda linha, 3, 3 e 4, correspondente os elementos da segunda coluna, que também 3, 3 e 4. E por último, eu tenho a terceira linha 5, 4 e menos 2 e a terceira coluna 5, 4 e menos 2. Então, pela simetria da matriz, ela recebe o nome de... Eu queria também observar com vocês essa matriz aqui, ela é chamada de matriz identidade. O que ocorre na matriz identidade? Na matriz identidade, os elementos da diagonal principal é 1 e os demais elementos são nulos. Então aqui eu tenho I2, quer dizer que é uma matriz identidade de ordem 2. Só ocorre quando as matrizes são matrizes quadradas, ou seja, todas as linhas, o número de linhas é igual a todos os números de coluna. Eu poderia fazer aqui a matriz identidade de ordem 3. Observe o seguinte, que todos os elementos da diagonal principal é 1 e os demais elementos são 0. Se todos os elementos da matriz forem 0, ela é chamada de matriz nula. Agora, a partir daí, você conhecendo já alguns tipos de matrizes, a formação dela vai depender do número de linhas e do número de colunas. Nós vamos saber de onde vêm esses valores numéricos. Então, a partir de agora, vocês vão ver a lei de formação de uma matriz. Então, vamos observar aqui a lei de formação dessa matriz. Toda matriz, ela depende de uma lei de formação. Aqui a matriz A e J, 3 por 3, tá? O que a J é I mais J. Esses elementos I mais J, o I representa o elemento que representa a posição da linha. E o J representa a posição dos elementos na coluna. Então, a formação dessa matriz se dá a princípio assim. Eu tenho uma matriz aqui 3 por 3 e é uma matriz A. Quer dizer que essa matriz A terá 3 linhas e 3 colunas. Então, eu vou começar a formação da minha matriz aqui. Então, esse A minúsculo está representado linha e coluna. Agora, nós vamos colocar os valores numéricos. Então, todos os elementos aqui horizontal da primeira linha é representado por I. Como está na primeira linha, o I vale 1. Aqui eu estou na segunda linha, então o I vai valer 2. E aqui eu já estou na terceira linha, o I vai valer 3. Agora sim, eu vou representar os elementos da coluna. Você vai ter sua observação verticalmente. Então, aqui eu tenho a primeira coluna. Então, aqui tudo é 1.
porque representam os elementos da primeira coluna. Aqui será tudo 2 e vai ser o elemento da segunda coluna. E por último, aqui eu tenho tudo 3, descendo verticalmente os elementos da terceira coluna. Observa a disposição dos valores numéricos, sendo que o valor próximo à letra A, o primeiro valor representa I, e o segundo valor representa J. O que é que essa lei de formação ela indica aqui? O que é que eu devo fazer para obter a disposição numérica da matriz? Eu devo somar I mais J. Ou seja, eu vou somar 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 1 mais 3, 4. Pronto, eu já tenho minha primeira linha da matriz. Eu farei a segunda agora. 2 mais 1, 3, 2 mais 2, 4, 2 mais 3, 5. E aqui eu terei 3 mais 1, 4. Já na última linha, 3 mais 2, 5. E 3 mais 3, 6. Está aí a matriz formada e os valores numéricos dispostos de acordo com a sua lei de formação. Agora, seguinte, essa matriz é a matriz B, os elementos dispostos B e J, 3 por 2. Tal que B e J será igual I ao quadrado menos 2 vezes o valor de J. Observe que a lei de formação mudou, gente. Mas tranquilão aqui, você vai fazer a disposição. Lembrando que ela tem quantidade de linha 3 e a quantidade de coluna apenas 2. Então eu tenho aqui os elementos da primeira linha, os elementos da segunda linha, está representado por B, e aqui para encerrar, os elementos da terceira linha. Em seguida, nós vamos fazer a disposição desses elementos. Se horizontalmente eu tenho a primeira linha, então eu vou colocar 1, o valor numérico perto da letra B. 1 representa a primeira linha. Cheguei aqui na segunda linha, então aqui 2. Os elementos estão na segunda linha e por último eu tenho essa terceira linha. Então esses elementos representam a posição dos elementos na linha. Agora, abençoado, eu vou formar minhas colunas. Então eu tenho aqui a primeira coluna, que ela vai descer verticalmente. E aqui eu terei a segunda coluna. Os elementos aqui, abençoados, eles estão dispostos e aqui a gente precisa de usar essa formação. Então, por exemplo, onde eu tenho B1, 1. Lembrando que aqui eu não tenho B31, eu tenho B31, porque o 3 representa o elemento da linha e o 1 representa o elemento da coluna. Bom, olha para cá, abençoado, que eu tenho que elevar o I ao quadrado. O I está representado por esse primeiro número. Então, eu tenho 1 ao quadrado menos 2 vezes o valor de J, que é 1. Aqui, 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes 1, 2. Então, se eu tenho 1 e estou devendo 2, eu vou continuar devendo 1. Então, aqui eu já tenho o primeiro elemento da matriz. Eu vou formar aqui esse elemento, colocar nessa posição. Abençoados, aqui nós vamos formar o segundo elemento, que vai vir para essa posição. É o elemento B1, 2. Então, eu terei 1 ao quadrado menos 2 vezes 2. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que vai dar 1. Enquanto eu tenho menos 2 vezes 2, 4.
Se eu tenho 1 e estou devendo 4, o valor que vai ficar aqui é o valor menos 3. Eu só vou diminuir a minha dívida, ok? Então vamos para esse próximo elemento, que é o elemento B21. Aqui eu terei o i elevado ao quadrado, então eu terei 2 ao quadrado, menos 2 vezes 1. 2 ao quadrado é 4, menos 2 vezes 1, 2. Então 4 menos 2 me dará 2. Esse elemento corresponde a esse. Então eu tenho, para completar a minha segunda linha, o elemento B22. Aqui será 2 ao quadrado, porque i ao quadrado, menos 2 vezes 2. 2 ao quadrado é 4, menos 4. E 4 menos 4 vai dar igual a 0. Para terminar, eu tenho o elemento B31. Aqui eu tenho 3 elevado ao quadrado, porque é o elemento de i elevado ao quadrado. Menos 2 vezes o elemento 1, que é o elemento da coluna. Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, vai dar 9. 9 menos 2 me dará 7. Por último, eu tenho o elemento B32. Quer dizer que é o elemento que está na terceira linha e na segunda coluna. Então, aqui ficará 3 ao quadrado menos 2 vezes 2. Aqui vai dar 9 menos 4, que dará igual a 5. Então, está concluída pela lei de formação a matriz B. Pessoal, continuando nossa aula, agora nós vamos para operações com matrizes, certo? A operação ou as operações. Então, nessa operação com matrizes, eu vou ter a soma das matrizes, eu vou ter a subtração das matrizes, vou ter a multiplicação de um número qualquer multiplicado por uma matriz e ainda eu vou ter a multiplicação de matrizes, ok? Então, para a adição de matrizes, só é possível ocorrer quando as matrizes são do mesmo tipo ou da mesma ordem. Tipo, a matriz A, aqui formada por 2 linhas e 2 colunas, só pode ser somada com os elementos da matriz B se elas tiverem a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Então, aqui no caso da adição dessas matrizes, eu terei aqui os elementos correspondentes, abençoados. Esse elemento é o elemento A11, quer dizer que é o elemento que está na primeira linha, está na primeira coluna, da matriz A. Ele só pode ser somado com os elementos da matriz B correspondente. Então, esse elemento 2 só pode somar com o elemento 0, que vai estar também na primeira linha e na primeira coluna. Então, a primeira adição que eu tenho aqui é 2 mais 0. Em seguida, eu vou completar a minha linha, somando os elementos que estão completando a primeira linha. Então, eu tenho aqui 3 mais 2. Agora, na segunda linha, vamos ver os elementos pela posição correspondente. Esse elemento é o elemento que está na segunda linha e na primeira coluna, como também esse elemento está na segunda linha da matriz B e na primeira coluna. Então, aqui eu vou somar esses dois carinha aqui. Vou somar 4 mais 2. E, por último, eu vou somar 5 mais menos 1. Ok? Então, isso aqui vai me dar como resultado 2 mais 0, 2. 3 mais 2, 5. 4 mais 2, 6. 5. Eu tenho 5 positivo mais uma dívida de 1. Então, eu vou diminuir esse 1 do 5. Ele está negativo. Ou faria mais vezes menos dá menos. 5 menos 1, 4.
Então está feita aqui a adição da matriz A mais B, que me deu a matriz C. Só é possível acontecer, abençoados, essa adição, porque essas matrizes, elas tinham a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas, ou seja, elas são iguais. Isso aqui é uma matriz de ordem 2. Então, na subtração de matriz, vamos pensar o seguinte. Um vendedor de uma loja, no mês de dezembro, ele vendeu aqui. E ele também fez isso no mês de janeiro. No mês de janeiro ele vendeu aqui celular, vendeu TV e vendeu tablets. Só que em dezembro ele vendeu 80 celular, 24 TV e vendeu 38 tablets. Então isso aqui formou uma matriz linha. No mês de janeiro, ele vendeu apenas 60 celular, 13 TV e 38 tablet. Aqui ele também formou uma segunda matriz. Se eu perguntar aqui a diferença das vendas do mês de dezembro para o mês de janeiro, então aqui vai haver uma subtração de matrizes. Como assim? Vamos pegar aqui o número de celular. Em dezembro ele vendeu 80. Em janeiro ele vendeu 60. Quando eu faço 80 menos 60, em algum momento aqui eu vou ter o valor da diferença de vendas. Como também a TV. Ele vendeu 24 TVs no mês de dezembro e só vendeu 13 no mês de janeiro. Então, 24 menos 13 vai me dar a diferença. Por último, os tablets. Tablet vendeu 38 no mês de dezembro e vendeu 38 no mês de janeiro. Então, a subtração da matriz vai me dar esse resultado, a diferença de vendas. Fazendo 80 menos 60 vai me dar 20. 24 menos 13 vai me dar 11. E 38 menos 38 vai me dar 0. Então, essa matriz formada, ela é resultado da subtração da matriz A menos a matriz B. Ou seja, da matriz que representa o mês de dezembro, menos as vendas da matriz que representa o mês de janeiro. Vamos ler o que está dizendo aqui na matriz. Sendo essa matriz simétrica, então ele quer saber o valor de x, y e z somados, certo? Se ela é simétrica, os elementos de cada linha devem ser iguais aos elementos de cada coluna. Então, essa linha aqui, o elemento é 1, 2 e y. Aqui eu tenho 1, x e 3. Quem é o segundo elemento dessa linha aqui? 2. Quem é o segundo elemento dessa primeira coluna? X. Então, logo eu descobri que x é igual a 2. Certinho? Lembre que toda linha tem que ser igual a toda coluna correspondente. A primeira linha é igual à primeira coluna, a segunda linha é igual à segunda coluna. Então, eu já tenho aqui o valor de x, porque 2 é o elemento da primeira linha, x é o elemento da primeira coluna. Vamos descobrir o valor de y. Então, aqui eu tenho 1, 2 e y, aqui eu terei 1, 2 e 3. Então, quem é o último elemento dessa primeira coluna?
3. Quem é o último elemento dessa primeira linha? Y. Logo, eu entenderei que y é igual a 3. Bom, falta o elemento z. Mas aí está fácil. Veja só, abençoados. Eu vou observar a terceira linha e vou observar a terceira coluna. Quem é o segundo elemento da terceira linha? Z. Quem é o segundo elemento da terceira coluna? 5. Logo, Z é igual a 5. E eu vou somar esses caras. 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10. Opção letra C. Então, abençoado, eu queria que você analisasse essa questão de multiplicação de matriz, que diz assim, ó, o valor de A para que a igualdade matricial ocorra em, aí ele dá um produto de duas matrizes, aí tem uma igualdade, e aqui ele diz então tem as alternativas aqui ao lado, alternativa A, 1, B, 2, C, 0, D, menos 2 e E, menos 1. Analise que ele fala na igualdade matricial, mas antes tem um produto. Para eu resolver um produto de qualquer matriz, a primeira matriz eu vou resolver sempre a linha. Então, eu vou trabalhar com a linha 1 pela coluna 1. A coluna é a da segunda matriz. A linha 1 ainda vai multiplicar a coluna 2. E eu ainda tenho agora a linha 2 pela coluna 1. E eu continuo ainda a linha 2 pela coluna 2. Então, essa é a disposição que eu vou resolver a questão. Lembrando que quando eu resolver, eu vou igualar a essa matriz aqui, que ela é chamada de matriz identidade. Ok? Então, vamos lá. Observe que a minha mão esquerda, ela vai se deslocar horizontalmente. E a minha mão direita vai se deslocar verticalmente. Então, o 2 vai multiplicar o 1 mais o 1 vai multiplicar o menos 1. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 1 mais 1 vezes menos 1. A mesma linha agora vai multiplicar a segunda coluna da segunda matriz. Então, vai ficar 2 vezes menos 1 mais 1 vezes A. 2 vezes menos 1 mais 1 vezes A. Em seguida, eu vou fazer esse mesmo procedimento, agora começando pela linha 2 da primeira matriz. Então, linha 2 pela coluna 1. Eu terei 1 vezes 1 mais 1 vezes menos 1. Eu ainda tenho aqui agora a linha 2 pela coluna 2. Então, vai ser 1 vezes menos 1 mais 1 vezes A. Continuando aqui, 2 vezes 1, 2. E mais vezes menos vai dar menos. Então, aqui, menos 1. Esse procedimento vai me dar o primeiro elemento dessa matriz. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1 vezes A, 1A, ou apenas A. Aqui eu tenho 1 vezes 1 dá 1, mais vezes menos dá menos. Menos 1. Por último, eu tenho 1 vezes menos 1 dá menos 1, mais 1 vezes A dá 1A, ou apenas A. Percebo que 2 menos 1 vai dar 1, e 1 menos 1 vai dar 0.
E aqui eu tenho o menos 2 mais A, que vai me dar a minha resposta. Ou menos 1 mais A. Lembrando que esse cara, ele vai estar igual a essa matriz, que tem 4 elementos. 1, 0, 0 e 1. Então, é nessa igualdade de matriz que eu vou achar a minha resposta. Porque a primeira coluna eu já percebo aqui que estão estritamente iguais. Então, a segunda coluna também será igual. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho que menos 2 mais A, pela disposição dos elementos, é igual a 0. Então, eu vou passar o menos 2 para a segunda igualdade e ele vai ficar positivo. Então, a resposta está aqui, é a letra B, o valor de A é igual a 2. Se eu tivesse substituído também essa parte aqui, eu também encontraria a mesma resposta. Então, está aí a multiplicação dessas duas matrizes e deu igual a essa matriz que é chamada de identidade. E aí eu determinei o que pedi na questão, que era o valor de A. Fiquem atentos, abençoados. Abençoado, mais uma questão que eu queria que vocês ficassem atentos. É fácilzinho. É também uma questão de multiplicação de matrizes. É uma questão prática do dia a dia. Uma empresa fabrica 3 produtos, conforme a tabela A, essa primeira tabela. E os custos e lucros estão na tabela B. Com base na tabela, o lucro em janeiro é... Observe que aqui horizontalmente eu tenho janeiro, fevereiro e março. Mas ele só está pedindo para nós o lucro no mês de janeiro. Na tabela B, eu tenho aqui nessa coluna os custos, não interessa, vou ter aqui os lucros. Então, para nós, o que interessa, abençoados, é janeiro versus lucro. Então, eu tenho, minha mão sempre desliza aqui, minha mão esquerda sempre desliza na horizontal e minha mão direita na vertical. Então, você vai ter essa multiplicação aqui. 2 vezes 0 mais 1 vezes 1 mais 3 vezes 2. Vamos ver isso aqui. Vai ficar 2 vezes 0 mais 1 vezes 1 mais 3 vezes 2. E aqui eu terei 2 vezes 0 vai dar 0, mais 1 vezes 1 dá 1, e mais 3 vezes 2 dá 6. Somando 0 mais 1 mais 6, eu vou ter 7 como resposta, que é a alternativa da letra C. Então, é ficar atento à pergunta, o que o enunciado está solicitando, e aí você vai encontrar a resposta e ampliar os seus conhecimentos. Valeu? Então, abençoado, valeu por hoje. Eu vou colocar várias questões do Enem, de vestibulares e de concurso no exercício. E você que gostou, dá o like. Tente responder, porque em seguida eu vou colocar essas perguntas com o passo a passo das respostas de todas elas. Valeu? Um abraço!